Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, agradecendo a Deus por esse dia que o Senhor fez, pela direção da igreja e pela direção do programa que nos dá a oportunidade de estarmos aqui com o espaço da Escola Bíblica Dominical. Dentro do tema geral, a raça humana, origem, queda e redenção, nós vamos estudar a lição de número 8, o início da civilização humana. Mas, para isto, precisamos que leiamos Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, que nos dizem: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E acrescenta, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Dentro do contexto bíblico, nós vamos ter no textuário dessa lição o início da civilização humana, Gênesis capítulo 4, versículo 17, onde todo o cenário da lição se desenrola no capítulo 4 do livro de Gênesis. O 17 diz, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade de seu filho Enoque. O objetivo geral dessa lição é esclarecer que Deus intervém na civilização humana, porquanto, por direito de criação, desde o princípio ele faz isso e o faz até hoje. Ele continua soberano nessa intervenção. Nesse contexto da civilização humana, estudaremos os conflitos, estudaremos a intervenção divina de Deus, porque a palavra de Deus mostra que Deus criou tudo reto, mas o homem seguiu o seu próprio caminho. Mas o que é civilização? Civilização etimologicamente vem do civil, do latim civilis, indivíduo que vive em uma cidade. Civilização também é o conjunto de aspectos peculiares à vida artística, intelectual, moral, social e material de uma época. Preste atenção nesse detalhe, de uma época, de uma região, de um país e de uma sociedade. Civilização também trata da cultura de uma sociedade complexa, envolvendo todos os estágios mais avançados de determinada sociedade humana. A civilização humana remete ao empreendimento humano na história da humanidade, tais como criar famílias, fundar escolas, instituir nações, trabalhar, administrar negócios, lecionar, publicar jornais, tocar em orquestras, enfim, tudo que possa, através do dom e da habilidade do homem, ser realizado, e como gostaríamos que tudo fosse feito para a glória de Deus. Não há nenhum contraste entre a criação e aquilo que nós estamos falando, porque quanto mais a ciência se desenvolve, mas as descobertas arqueológicas, elas comprovam o início das primeiras cidades exatamente na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, cenário da nossa lição que estamos estudando hoje. E queremos acrescentar que é interessante mostrar que a ciência avança apenas e tão somente para comprovar a veracidade das Escrituras, o relato bíblico e a soberania de Deus. Nessa constituição da civilização vem a formação da família, através de um homem e de uma mulher, que Deus, através dessa família, deu origem a toda a raça humana, hoje estimada em 7 bilhões e 600 milhões de habitantes na face da Terra. Entendemos também que essa civilização trouxe demandas como a necessidade de subsistência e desde os primórdios que o homem trabalhava na agricultura e na pecuária. O homem foi criado para trabalhar e a palavra de Deus mostra isto com muita clareza. Entretanto, essa civilização, ela também conviveu com conflitos. A Bíblia diz que Deus criou tudo perfeito, mas o homem decidiu seguir o seu caminho e a civilização constituída, em tese, por pessoas civilizadas é marcada por inveja, homicídio, desordem social, violência, etc. Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom.
Eclesiastes 7:29 diz: Vede, isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, quando ele, antes de pecar, ainda era imagem e semelhança de Deus, mas ele buscou muitas invenções. De entre estas invenções, a primeira é que ele aliançou-se com o diabo e até hoje o mundo jaz no maligno, conforme diz o apóstolo João na sua primeira epístola, no capítulo 5 e no versículo 19. Os primeiros filhos de Adão, eles trabalhavam para terem a sua subsistência, eles praticavam a agricultura e eram também da pecuária. Depois surgiu Enoque, a primeira cidade. Como surgiu? Adão teve 8 outros filhos. Gênesis 5:4 diz: E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. E ele gerou filhos e filhas. Essa cidade não surgiu do acaso. A partir desses filhos e filhas, a cidade surgiu. E, apesar da cidade ter surgido, apesar da impiedade e da maldade, isso não impediu que a tecnologia e o progresso econômico também fosse verificado na época. Eles produziam tendas, criavam gado, eram metalúrgicos e músicos. E podemos dizer que em todas as épocas a tecnologia existiu. Lógico, bem diferente dos dias atuais, quando os avanços tecnológicos e as inovações surgem diariamente. E para finalizar, o Deus que intervém em toda essa civilização. Deus continua soberano. Deus interveio na biografia de Adão, quando ele pecou e se distanciou de Deus, e Deus foi ao encontro dele. Deus também interveio na biografia de Caim, quando o advertiu acerca do pecado, bem como na biografia de Enoque, quando o tomou para si. Indiretamente, o Criador, ainda hoje, que é Senhor de todas as coisas, intervém na civilização por meio das autoridades e dos governos constituídos. Deus interveio diretamente na história da civilização quando trouxe o dilúvio, lá no capítulo 6 do livro de Gênesis, a partir do capítulo 6, quando ele chama Noé, bem como no capítulo 11, quando ele intervém na construção da Torre de Babel. O deísmo, diferentemente do que a Bíblia diz que Deus criou aqui as coisas, abandonou, não interagiu, não tem nenhuma influência. Deus continua atento a tudo que está acontecendo na terra. E essa intervenção divina, o melhor dela é que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o homem, para redimir a civilização que se perdeu e que se distanciou de Deus, para trazer a redenção. E quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, conforme está escrito em João 3,16, foi não apenas e tão somente para salvar o homem, mas para redimir toda a civilização e preservar a história. Na grande comissão que Jesus instituiu, em Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, ele manda pregar o Evangelho, ele manda ensinar o Evangelho, ele manda fazer discípulos de todas as nações, porque somente a palavra de Deus, o Evangelho, pode transformar essa sociedade e redimi-la. O cristianismo mudou a história da sociedade. Apesar de vivermos numa sociedade ímpia, conflituosa, desastrosa e destruidora de todos os valores, a palavra de Deus, plantada no coração do homem, é poderosa para mudar toda essa situação. A maldade do homem existe porque nos corações há um vazio e uma ausência de Deus. A história narra as intervenções de Deus, os atos salvíficos de Deus, buscando preservar essa civilização que Ele criou e continua intervindo nela. Que Deus nos abençoe.